Eu espero que você esteja bem. Hoje vamos começar a ler um livro de Lewis, buscando refletir um pouco da nossa caminhada espiritual. Eu espero que você aproveite esse momento de reflexão e de leitura e que tenha um bom descanso, uma boa noite de sono. Não esqueça de dar boa noite a quem você deseja e que você possa aproveitar essa caminhada que iremos fazer ao longo do livro. Meu querido vermelhindo, eu noto que você diz que está direcionando a leitura do seu paciente e se encarregando de fazer com que ele tenha encontros regulares com o tal amigo materialista. Mas será que você não está sendo um pouco ingênuo? Até parece que está achando que a argumentação seja o melhor modo de mantê-lo fora das garras do inimigo. Até poderia ter sido esse o caso, há séculos. Naquela época, as pessoas ainda sabiam muito bem quando algo tinha sido provado logicamente e quando não. Quando tinha sido provado, eles criam nisso de verdade. Elas ainda faziam associação entre o pensamento e a ação e estavam dispostas a mudar o seu estilo de vida em decorrência de ideias racionalmente encadeadas. Mas, graças à imprensa diária e outras armas desse tipo, conseguimos alterar amplamente essa situação. Seu homem está acostumado, desde pequeno, a manter uma dúzia de filosofias incompatíveis dançando em sua cabeça ao mesmo tempo. Ele não classifica as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. É o jargão, e não o argumento, o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. O problema de argumentação é que ela transporta toda a batalha para o território do inimigo. Ele também pode argumentar. Por outro lado, graças à propaganda realmente prática, do tipo que estou sugerindo, temos demonstrado por séculos a fio como o inimigo é inferior ao nosso pai nas profundezas. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Uma vez desperta, quem poderá prever o resultado? Mesmo se uma específica cadeia de pensamentos pudesse ser distorcida a nosso favor, você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Sua tarefa é a de fixar a atenção dele nesse fluxo. Ensine-o a chamá-lo de vida real e não deixe perguntar-se o que ele quer dizer com real. Lembre-se de que ele não é, como você, um espírito puro, nunca tendo sido humano. Ah, que vantagem abominável a do inimigo! Você não se dá conta do quanto eles são escravos das pressões do cotidiano. Já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, viu uma cadeia de pensamento na sua mente começando a tomar o caminho errado. É claro que o inimigo estava ao lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente, ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Posso supor que o inimigo tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível entreouvir exatamente o que o inimigo diz a eles? De que o assunto era mais importante que o almoço. Pelo menos, penso que essa tenha sido sua linha de argumentação, pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema importante.
demais para a hora do almoço. O rosto do paciente se iluminou consideravelmente, e no momento em que eu acrescentei: seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. Ele já estava a meio caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia e que o ônibus de número 73 vinha passando. E antes de ele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, eu lhe impingi uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, com que ele se referia ao ônibus e ao jornaleiro, foi o suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não podia ser verdade. Ele sabia que tinha escapado por pouco e em anos posteriores gostava de falar sobre aquela percepção inexprimível de realidade, que é a nossa última salvaguarda contra as aberrações de mera lógica. Hoje, ele está seguro na casa do nosso pai. Entende aonde quero chegar? Graças aos processos que colocamos em ação dentro deles há séculos, eles acham de todo impossível acreditar no desconhecido, quando o que é familiar está bem diante dos seus olhos. Persista, incustindo nele a banalidade das coisas. Acima de tudo, não tente usar a ciência. Quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades, que ele não pode tocar nem ver. Tem havido perdas tristes entre os físicos modernos. Se ele insistir em meter-se com a ciência, mantenha-o no campo da economia e da sociologia. Não deixe-se desviar da inestimável vida real. Mas o ideal mesmo seria não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e que aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas mais recentes. Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Da forma como vocês jovens demônios falam, qualquer um pode até achar que a nossa tarefa é ensinar. Com carinho, seu tio Maldanato. Carta 2. Meu querido Vermelindo, fiquei bastante contrariado com a notícia de que o seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. De fato, tenho certeza de que em meus melhores momentos nem você mesmo deseja isso. Nesse meio tempo, precisamos tirar a maior vantagem possível dessa situação. Não há motivo para desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de uma breve estada no campo do inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos dos pacientes, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja. Não me entenda mal. Não estou falando da igreja que vamos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço, arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando suas bandeiras. Esse, posso confessar, é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério. Mas, felizmente, isso é quase invisível para os humanos. Tudo que o seu paciente vê é o simulacro de um prédio gótico construído pela metade. Quando entra nela, vê o dono da mercearia local vindo em sua direção para cumprimentá-lo com aquela bajulação, apressado para lhe empurrar um livrinho intacto, contendo um tipo de liturgia que ninguém entende, e um livrinho surrado que contém textos alterados de várias canções religiosas, a maioria de mau gosto e em letras miúdas. Quando ele se assenta num banco da igreja e olha em redor, vê precisamente aquela turma de vizinhos que havia evitado até então. Você deve investir pesado nesses vizinhos. Faça com que a sua mente pendule entre uma expressão como o corpo de Cristo
e as faces reais do banco vizinho. É claro que pouco interessa que tipo de pessoa esteja de fato sentada no banco ao lado. Talvez você até saiba que um deles é um grande guerreiro do exército inimigo. Não importa. Graças ao nosso Senhor das Profundezas, o seu paciente é um baita tolo. Se algum desses vizinhos desafinar na hora de cantar, ou fizer barulho com as solas dos sapatos, ou tiver queixo duplo, ou vestir roupas bizarras, o paciente vai acreditar facilmente que a sua religião só pode ser, por isso mesmo e de alguma forma, ridícula. No seu estágio atual, ele tem uma ideia de cristãos em sua mente, que supõe ser espiritual, mas que na verdade é em grande escala pictórica. A sua mente está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas de fora, e o mero fato de que outras pessoas na igreja vistam roupas modernas representa um empecilho real, ainda que inconsciente para ele. Nunca deixe que isso venha à tona. Nunca deixe que ele pergunte como, afinal, esperava que ela se vestisse. Mantenha tudo nebuloso na mente dele agora e você terá com que se divertir por toda a eternidade, ao proporcionar-lhe a clareza peculiar trazida pelos infernos. Então, trabalhe duro na decepção ou no anticlímax que certamente sobreviverá ao paciente nas suas primeiras semanas na igreja. O inimigo permite que tal decepção ocorra no limiar de todo empreendimento humano. Ela acontece quando garantiu que ficou encantado na escola maternal com as histórias do Odisseia passe a estudar o grego com seriedade. Ela ocorre quando os amantes se casam e dão início à tarefa real de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, ela marca a transição da aspiração sonhadora para fazer o laborioso. O inimigo assume esse risco, porque ele tem uma fantasia curiosa de tornar todos esses repugnantes vermezinhos humanos naquilo que ele chama de seus amantes e servos, livres, filhos. É a palavra que usa com seu amor inveterado de degradar todo o mundo espiritual por ligações anormais com os animalzinhos bípedes. Justamente por desejar a sua liberdade, ele se recusa a conduzi-los, pelas suas meras afeições e hábitos, a quaisquer dos objetos que colocou diante deles. Ele os deixa fazer as coisas por si mesmo. E é aí que nossa oportunidade aparece. Mas lembre-se de que aí também mora o perigo. Uma vez que eles tenham passado com sucesso por esse deserto inicial, tornam-se muito menos dependentes da emoção, e assim muito mais difíceis de tentar. Estive escrevendo até aqui partindo do pressuposto de que as pessoas do banco ao lado na igreja não forneçam nenhuma fundamentação racional para a decepção. É claro que se elas forem essa base, se o paciente ficar sabendo que a mulher com chapéu bizarro é viciada em jogar bridge, ou que o homem com sapatos ranhentos é um avarento e chantagista, então sua tarefa se tornará bem mais fácil. Tudo o que você terá que fazer é manter fora da cabeça dele a questão: se eu, sendo que sou, posso me considerar, em certo sentido, um cristão, por que os diferentes vícios daquelas pessoas sentadas no banco ao lado provariam que a sua religião não passa de hipocrisia e de convenção? Você poderá se perguntar se é possível evitar a ocorrência de um pensamento tão óbvio até mesmo na mente humana. É possível sim, vermelhinho, é possível. Trate seu paciente da forma adequada, e isso simplesmente não passará pela mente dele. Ele ainda não conviveu bastante com o inimigo para ter qualquer humildade real. O que ele diz sobre a sua própria pecaminosidade, mesmo de joelhos, é tudo conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que, por ser um convertido, tem um crédito bastante favorável no balanço da contabilidade do inimigo, e pensa que está mostrando grande humildade e condescendência em sequer ir para a igreja com esses vizinhos vulgares e presunçosos. Mantenham-o nesse estado de espírito o máximo de tempo possível. Com carinho, seu tio Maldanato.